Deputado Guerino, muito obrigado pela gentileza de Vossa Excelência, sendo líder do meu partido, o PMDB, me cede o tempo para que eu possa, hoje, estar me manifestando sobre uma matéria que eu fiz leitura, que pedi a publicação dela na íntegra, porque eu não tinha tempo hábil para poder fazer a leitura da mesma e debater sobre esse tema. Deputado Anivaldo, André Torreta, que é especialista na vida dos brasileiros, antes pobres, mas que passaram a frequentar shoppings e faculdades, diz que com a crise, muitos deles se sentem hoje traídos pelo governo. O publicitário baiano André se especializou em estudar o movimento de ascensão da população brasileira na base da pirâmide social. Desde 2001, Torreta faz reuniões nas quais as pessoas representativas da classe que emergiram da pobreza nos últimos 14 anos falam livremente sobre suas conquistas, sonhos e, ultimamente, desapontamentos. O que ele tem ouvido dessas pessoas não é nada bom para a presidente Dilma. Ele alegou que Dilma, em 2014, ele disse que o governo federal, através da presidente Dilma, perdeu o rumo e isso mostra com que a sociedade está decepcionada. O Ministério do Planejamento prevê que o PIB encolherá 2,44% neste ano. Com isso, afeta a população? Pergunta o jornal. Houve uma queda, responde André, do poder aquisitivo e do consumo em todos os setores. Os mais ricos mudaram seus hábitos. Em vez de comerem em 2 restaurantes no fim de semana, escolheram só um. Para quem pertence à classe C, com renda familiar de R$ 1.700 a R$ 7.500 por mês, a realidade bateu mais forte, por fim, de um sonho. Nos últimos anos, essas pessoas começaram a se sentir parte da sociedade brasileira por meio de consumo. Quando um jovem de 17 anos comprava um tênis de R$ 1.000, ele não estava optando por uma marca ou modelo. Ele estava adquirindo um sonho. O que ele diz aqui, deputado Anivaldo, em sua entrevista, e que nos chama a atenção, é que, de fato, o Brasil, num período de ascensão mundial da economia, fez com que a classe, principalmente a classe D e E, pudesse ascender e se colocar, a maioria dos integrantes da classe D e E, para a nova classe média. E aí, deputado Edson, essas pessoas começaram a adquirir bens, serviços e materiais que eram o sonho de consumo deles. E não só isso, alguns produtos que eles entendiam que, ao adquirirem, os inseria imediatamente nessa nova classe média. Ocorre que o desequilíbrio das finanças públicas fez com que essas pessoas começassem a desacreditar, em especial no próprio governo, diante da política que foi talvez mal gerida, acredito eu, e com um resultado na ponta que é sentido agora por todos nós. A crise econômica, potencializada pela crise política, agrava ainda mais a situação que atravessa a nação brasileira. Os estados brasileiros que tinham suas finanças em tese organizadas, hoje passam por alguns problemas, inclusive no atraso de pagamento de servidor, e o que não ocorreu, na verdade, porque eles mudaram a data prevista de pagamento. Diferente disso, o Estado do Espírito Santo, deputado Guerino, consegue seguir dentro de um ritmo que não mudou qualquer tipo de lógica com relação ao pagamento dos servidores e muito menos criou novos tributos, impostos ou taxações que pudesse, com vistas à ampliação da receita, tendo em vista a má gestão da máquina pública. O Espírito Santo conseguiu colocar a economia nos trilhos, e aí faço essa manifestação hoje, diante do apoiamento que deu essa Assembleia
para que nós pudéssemos ter uma realidade diferente diante desse cenário, deputado Freitas, que foi promovido pela péssima gestão do governo federal, causando aí um impacto negativo na receita dos estados. Por exemplo, aquilo que foi apresentado para todo mundo, que no primeiro momento parecia muito legal, a desoneração do IPI, da linha branca de geladeira, fogão, dos veículos, parecia aquela coisa que o governo estava dando para as pessoas, negativo, estava tirando lá dos municípios uma arrecadação e que, por consequência, teria um investimento a menor na sua cidade. É claro, volto a dizer, que grande parte da quebradeira que os municípios estão passando hoje é por conta de uma péssima gestão de prefeitos e secretários que não têm responsabilidade com a coisa pública, não fizeram uma previsão, não fizeram ali uma previsão de que podia se agravar ainda a crise, porque ela já existia. E aí, esta casa, no que tange à economia do Estado, colaborou com o atual governo, o governador Paulo Artung nos convidou para uma reunião em Palácio, ainda na Assembleia Antiga, antes de entrar os novos deputados, e nós demos ali a condição para que o governo pudesse mudar a peça orçamentária, e nós aprovamos ela, dando assim a condição do governo entrar com uma nova proposta. Isso foi muito importante, deputado Guerino, porque foi a condição que nós entendíamos e entendemos hoje, mais ainda, o agravamento da crise. A palavra a Vossa Excelência, que está aí para a parte A. Obrigado, deputado Marcelo Santos. A análise que o senhor começa a fazer desde as ascensões das classes, que é o que todos desejamos, como tanto foi divulgado neste país nos últimos 12 anos, que a classe E e D estavam ascendendo, a classe C, a C, a B, a BA. Infelizmente, com 6 meses de crise econômica, notamos que tudo volta ao seu lugar em uma situação muito mais desfavorável. Porque alguém que governava com uma tremenda irresponsabilidade falou para as pessoas: se o rico tem condições de ter uma Mercedes, você que é da classe E também tem. Vá lá e compre, que nós vamos garantir o crédito. Se o rico pode ter uma televisão de 63 polegadas, você que é um trabalhador de um salário mínimo, vá lá também e compre, porque nós vamos garantir o crédito. Só não falaram como ele ia pagar esses financiamentos, se continuar mantendo uma política onde as pessoas podiam realmente ver concretizado o sonho da ascensão econômica. Mas notou-se que, com apenas 8 meses de uma situação adversa, o castelo desmoronou. E as pessoas hoje fazendo filas e mais filas quilométricas para negociarem suas dívidas junto aos fornecedores. E essa crise chega até os estados e aos municípios. Há uns 4 meses atrás, o senhor estava fazendo uma fala, eu me lembro perfeitamente, com relação ao município de Cariacica. E eu lhe pedi uma parte, e não muito educado, vou assim me colocar, fui fazer uma defesa, poderia até dizer, também não fui tão mal educado, porque estava defendendo a situação econômica de um município que nós gostamos muito, que é Cariacica. Naquela ocasião, o senhor falando das dificuldades do prefeito, e eu disse que tínhamos que entender essas dificuldades, porque Cariacica é o município com a pior renda per capita do estado do Espírito Santo. Mas hoje eu quero retirar, mantenho a questão da pior receita per capita, mas quero retirar a defesa que eu fiz do gestor daquele município, porque eu não posso entender, depois de tantas dificuldades, por tantas dificuldades que passam os munícipes de Cariacica, eu ver publicado o contrato 7.703 de 2014, aonde a prefeitura vai gastar 4 milhões de reais em publicidade, no município que falta dinheiro para comprar o medicamento mais popular, para se dar às pessoas mais necessárias. O prefeito me anuncia que vai gastar, em 12 meses, 4 milhões
com publicidade. São essas irresponsabilidades de alguns gestores que nós não podemos aceitar e não podemos nos calar nos microfones aqui da Assembleia Legislativa. Obrigado pela parte. Eu que agradeço. E, na verdade, o tempo faz com que a gente possa conhecer melhor aquilo que eu me manifestei lá atrás. Muito obrigado, deputado Guerino. Quando eu falava da gestão do atual prefeito, de quão mal ele geria a cidade, eu falava no mérito mesmo. E aí Vossa Excelência comprovou que o dinheiro de Cariacica é mal gerido. Como é que uma empregada doméstica que tem lá o seu salário, é uma salariada, tem 2 filhos e às vezes não tem marido, é chefe de família, consegue honrar com tudo aquilo que tem uma despesa familiar, doméstica? É porque ela organiza as prioridades e só vai investir naquilo que é prioritário na casa dela. Às vezes a filha, o filho dela pede no aniversário uma bicicleta, ela não tem grana. E ela vai dizer, meu filho, eu não posso comprar. Talvez no Natal, no 13º, quando eu receber, eu possa comprar uma bicicleta. Ou talvez não nesse Natal, só no seu próximo aniversário. Infelizmente, os gestores, e infelizmente, deputado Guerino, a cidade de Vossa Excelência, Linhares, tem passado por um momento difícil. Imagine uma receita daquela de Reuters não ser tão bem aplicada e a cidade hoje começa a engatinhar depois de ascender, principalmente no seu governo. E aí eu quero dizer que as prioridades em Cariacica não estão sendo atendidas. Sabemos que a cidade arrecada pouco, mas ela não pode se dar o luxo de fazer um contrato de publicidade de 4 milhões de reais. E não é o primeiro. E não é o primeiro. E aí, o que vai acontecer, deputado Edson, deputado Guerino, deputado Gilson Lopes e deputado Bruno Lamas, vai aparecer uma propaganda que, para você saber que é Cariacica, tem que aparecer embaixo dizendo, isso aqui é em Cariacica. E é mentira. A cidade está suja. Minha avó, Amélia, me ensinou que, independente da condição social que você for participar dela, seja rico, pobre, classe média, alta, a sua casa tem que ser limpa, organizada. Mesmo que você seja o mais pobre, a sua casa tem que ser limpa, asseada e organizada. Não significa que ser pobre é ser porco. Não significa que ser pobre não é não ter organização. Porque o rico também pode ser porco e desorganizado. Cariacica é uma cidade pobre, que precisa mostrar que é limpa e organizada, mas a cidade parece mais um chiqueiro a céu aberto quando você passa pelas ruas e avenidas de Cariacica. É lixo por todo lado. A Expedito Garcia, deputado Guerino, eu vou fazer um exemplo aqui. O que é a Praia do Canto para Vitória? É o local que as pessoas falam da beleza. O que é Laranjeiras para a Serra, deputado Bruno Lamas? É uma referência para o município da Serra. O que é a Praia da Costa para Vila Velha? É referência dela. A sede de Viana é referência. O que foi a referência de Cariacica foi a Expedito Garcia, que hoje é o maior lixão a céu aberto. E aí vamos gastar com publicidade para colocar uma foto bonita dizendo que a cidade vai bem. Obrigado. Não vai. E é isso aqui. E o artigo que o próprio governador Paulo Artung escreveu, não é cumprir aquilo que está escrito, não é descobrir o que está errado. E consertar, e corrigir, não é fazer papagaiada na televisão, se passando por um velhinho que não sabe os problemas que já existem ao longo dos anos. Puxa vida, sabe qual vai ser a próxima do prefeito de Cariacica? Eu vou anunciar. Ele vai se passar por um cidadão e vai perguntar quem é o prefeito da cidade. E aí no espelho ele vai olhar e dizer, é você? E o espelho vai dizer, sim, sou eu. E aí ele vai descobrir tarde demais que é o prefeito de Cariacica, e aí a saúde vai falir, a educação de mal a pior. A limpeza urbana não existe, não há médicos, não há remédio, não há nada, deputado Edson, nada. Para uma cidade que saiu do orçamento de 119 milhões e alcança a casa dos quase 800 milhões de reais,
Uma cidade que não produz 1 litro de óleo, nem 1 centímetro cúbico de gás e recebe royalties de petróleo, é a cidade que não produz, que mais recebe royalties, deputado Bruno Lamas. E é esse detalhe que a gente quer chamar a atenção. Eu não vou me calar. Não é oposição, não. É cobrar aquilo que foi prometido para o cidadão que acreditou que um sorriso no rosto pudesse governar a Cariacica. A cidade não é um palco para fazer uma disputa de Miss Simpatia. O que Cariacica precisa é alguém que olhe no olho das pessoas e diga aquilo que é verdade e não o que ela quer ouvir. Pode ser até que o prefeito vai dizer o que a pessoa quer ouvir porque está planejado, mas nem sempre vai dizer o que a pessoa quer ouvir. Ele vai ter que dizer a verdade. E é por isso que eu luto tanto aqui na Assembleia, para que Cariacica receba a verdade do prefeito e que nós possamos aqui, enquanto parlamentares, ajudar a cidade a se transformar num lugar melhor de se viver. Muito obrigado.